Pensar num DVD da história de Pouso Alegre, produzida pelo museu, poderia ser fácil, mas pensar em traduzir a história do povo de Pouso Alegre, pensada, montada, filmada por aqueles profissionais que trabalham no Museu de História Tuani Toledo, para nós é algo inimaginável. Impressionante a importância disso para a história e a memória do povo de Pouso Alegre. Então, quando pensamos em fazer esse projeto, não é para nós, não é para o nosso tempo, é para aqueles que virão depois de nós. E é para nós uma alegria, uma responsabilidade e uma honra mostrar tudo isso que significa a história do povo de Pouso Alegre, que se traduz aqui, nesse museu histórico. Então, damos para você hoje a oportunidade de assistir um DVD com imagem de histórias do povo e da construção de Pouso Alegre. Sejam bem-vindos a essa história. E é uma honra para esse presidente dar esse presente para você. Em alguns de nossos programas, temos apresentado vários espaços que compõem o cenário urbano da cidade de Pouso Alegre, parte constituinte de nossa sociedade, onde acontecem diariamente as relações sociais e a convivência humana. Neste programa, falaremos um pouco mais sobre o Conservatório Estadual de Música Juscelino Kubitschek de Oliveira. Segundo os documentos arquivados em nosso museu, percebemos que o gosto pela música em nossa cidade já vem de algum tempo, sendo que no início do século XX já havia algumas escolas de música particulares em Pouso Alegre. Na década de 50, o então governador do estado de Minas Gerais, Juscelino Kubitschek, decretou a criação de 6 conservatórios no estado. O deputado estadual Cônego Aurélio Mesquita intercedeu junto ao governo para criar em Pouso Alegre uma dessas escolas de música. Assim, em 14 de dezembro de 1951, o conservatório inaugura sua primeira sede, na Praça João Pinheiro, tendo como primeiro diretor o maestro capitão João Soares de Souza. A inauguração foi marcada pela apresentação da Orquestra Sinfônica e Banda da Polícia Militar desta cidade e pela vinda do então governador Juscelino para dar início ao funcionamento da escola. Em 1975, parte do conservatório foi transferida para o antigo prédio do Colégio Santa Doroteia, concluído em 1918, pelo arquiteto Mário Gissoni. Em um primeiro momento, passou a dividir espaço com a Escola Estadual Ana Augusta de Faria e o curso pré-vestibular do Colégio Ângulo, sendo que o ensino primário musical continuou na Praça João Pinheiro. Com a desapropriação do antigo prédio das Doroteias pelo Estado, em 1984, o conservatório passa a ocupar aquele espaço definitivamente. Eu assumi a direção do conservatório em 1984 e meu primeiro objetivo foi conseguir o prédio para o conservatório, que já estava se arrastando há longos anos a promessa de um espaço próprio para o conservatório, desde a fundação dele. E, para minha felicidade, com o trabalho na época, deputado Milton Reis, foi conseguida a desapropriação desse prédio em agosto do mesmo ano. Aliás, foi o último ato do governo Tancredo Neves, que saiu para a campanha das diretas já. E daí a gente estava no espaço próprio, tudo bem, um espaço excelente, que a gente nunca teve, porque antes ele era alugado, agora era o nosso espaço, né, a nossa casa. Mas isso foi interrompido dramaticamente com um incêndio que aconteceu na madrugada do dia 9 de março de 1987. Esse incêndio, infelizmente, foi provocado, e tem um laudo pericial que está arquivado na escola. A polícia técnica constatou
que o fogo foi colocado na porta lateral da Rua Francisco Salles com a Otávio Meyer. E se propagou muito rapidamente porque muita madeira, muito material combustível de fácil combustão. E foi impossível controlar primeiro porque os bombeiros não tinham o equipamento necessário. Segundo, que não existia hidrante na cidade. Então, a hora que acabava a água do pequeno caminhão que eles tinham que ir lá no Rio Mandu reabastecer o caminhão. Aí, quando eles voltavam, o fogo já tinha avançado mais e com isso a gente perdeu muita coisa. Foi assim o dia mais dramático da minha vida, realmente. E inclusive tem um espaço de tempo assim, tipo das 6 às 10 da manhã, que eu não lembro o que aconteceu. Essa situação assim da gente ver a casa da gente pegar fogo é uma coisa muito, muito, muito sofrida, muito dolorosa. E pensar que dentro dela estava a vida de muita gente, de anos de trabalho em Pouso Alegre, na região. Então estava arquivada aqui nesse espaço a vida do conservatório desde a sua fundação, a vida de muitos funcionários, de muitos alunos que passaram por aqui, da classe artística da cidade. Por exemplo, tinha uma coleção de quadros que tinham sido doados para o conservatório, que tinham sido feitos por artistas plásticos de Pouso Alegre com o tema Junho. Foi tudo queimado, muita coisa foi queimada, a secretaria queimou fechada. A biblioteca só não queimou tudo porque entre os bombeiros tinha um aluno do conservatório, então ele sabia a localização da biblioteca e foi direto lá, arrebentou a porta e tirou muita coisa. Mas, por exemplo, a parte de gravações de fotos que estavam nos balcões, que era tipo balcão armário, isso foi tudo embora, não sobrou uma foto nem uma gravação de todo esse arquivo. O arquivo de instrumentos, ele foi arrombado pelo Jorginho Carioca, que já partiu também, né? Não está mais entre nós. Ele foi e daí outras pessoas foram atrás e salvou muita coisa do arquivo de instrumentos, que é onde hoje funciona o refeitório do conservatório. E os outros instrumentos também, muitos foram salvos pelo corredor da capela, que ligava a capela ao prédio do conservatório. Muita coisa foi tirada por ali. Os 2 pianos de cauda nossos foram queimados no salão, né? A gente escutou quando eles caíram. E foi um dia terrível, o pós pior ainda, os dias posteriores piores ainda. Mas nessa hora a gente chega à conclusão da importância do conservatório para a comunidade. O conservatório só sobreviveu a esse incêndio porque a comunidade quis que ele sobrevivesse. Não só a comunidade do conservatório, a comunidade, os professores, funcionários, alunos, mas a comunidade de Pouso Alegre. Nós recebemos manifestações assim seguidas e diretas e ajuda de todas as formas. E inclusive eu me lembro de uma doação assim emocionante, que é uma menininha que foi levar uma borracha usada e um lápis para o conservatório. Então, essas doações, todas essas manifestações deram força para a gente voltar para o prédio lá da João Pinheiro, onde funcionava na época o primário musical, e várias casas e vários espaços que foram cedidos, tipo a casa da Dona Cecília, a casa da Leda Ribeiro, a escola Monsenhor Mendonça cedeu salas, a Santa Terezinha cedeu salas, a Maria Antônia Salles cedeu sala, e a gente também
ficou aqui no prédio da Escola de Comércio na época. Inclusive na hora do incêndio, o material que foi sendo retirado foi sendo levado por sugestão da dona Geralda, proprietária, para ser guardado lá, para depois ser recuperado, né? Então, essa hora posterior, imediatamente posterior ao incêndio, foi uma hora muito difícil, mas também uma hora que a gente sentiu uma força muito grande que vinha do próprio grupo, né? E nós lutamos muito, batalhamos muito, inclusive não só por espaço, mas para começar a promover coisas que nos desse algum dinheiro, porque do Estado nós não recebemos nada. O Estado mantém os professores, toda a despesa do prédio, mas nessa época nós não recebemos nem um tostão do Estado, certo? E daí foram muitas e muitas promoções para conseguir começar a comprar coisas, etc. E nós tivemos uma ajuda muito grande do Dr. Jair Siqueira, que ele era presidente da CIMES na época. Então ele fez uma campanha entre o empresariado local e o empresariado Indústria e Comércio doou uma quantia razoável que deu para a gente refazer, vamos dizer, metade do acervo que a gente tinha perdido, né, em matéria de instrumento e material didático e móveis e tudo que a gente precisava. E outra ajuda importante que nós tivemos foi do Dino Francescato, que ele fez pessoalmente um trabalho junto a Refinações de Milho Brasil e conseguiu a doação desse piano que está aqui. Então nós ficamos com um piano no lugar dos dois que a gente tinha, mas foi um trabalho pessoal dele, né? E eu queria dizer que eu fiquei ainda no ano de 87 e 88 na direção do conservatório, e durante esse tempo a gente procurou participar ao máximo da vida da comunidade, que foi o que sustentou a gente nesse momento difícil. E também deixamos o projeto de restauração do prédio pronto. E isso foi executado posteriormente, né? Então, durante esses 2 anos que se seguiram ao incêndio, que eu estava na direção, todas as oportunidades que a gente tinha de autoridade que vinha na cidade, tinha uma pasta com foto, relato, etc. e tal, ia lá e falava: olha, o nosso prédio queimou, a gente precisa de apoio para recuperar e tudo. Tem uma coisa interessante, que quando fez 1 ano do incêndio, nós fizemos uma missa de ano do incêndio. E o convite foi como daqueles convites de luto que costuma ter aqui na cidade, né? O projeto foi executado e o prédio foi restaurado, sendo reinaugurado em 10 de setembro de 1994, com grande festa. O conservatório hoje ele tem cerca de 2.000 alunos e aproximadamente 100 funcionários, 100 servidores, entre professores e a parte administrativa. Nós atendemos alunos da região toda do sul de Minas, em torno de 40 municípios. Por pertencer à Secretaria de Estado de Educação, o conservatório ele segue toda a legislação das escolas regulares estaduais, né? Então nós não somos uma escola que tem sua regulamentação própria. Não, nós fazemos parte de um sistema e nós obedecemos a regulamentação desse sistema. Por sermos estaduais, nós somos uma escola gratuita, que também não é do conhecimento de todos. Muitas pessoas perguntam, né, querem se informar e perguntam quanto custa para estudar no conservatório. Então, uma coisa que a gente tem que deixar muito clara é que nós somos uma escola gratuita. Atualmente, essa regulamentação da secretaria faz com que o conservatório ofereça 2 cursos distintos.
Nós temos a educação musical, que é um curso de 9 anos, que corresponde ao ensino fundamental da escola regular, que é para crianças de 6 a 14 anos. Isso não quer dizer que não possam entrar maiores de 14 anos, podem fazer esse curso também. E nós temos os cursos técnicos profissionalizantes, de 3 anos, que é na área de instrumento, de canto e de design de interiores. As inscrições no conservatório, elas acontecem todo mês de setembro, porque o nosso regime é anual, né? Nós não temos matrículas no meio do ano. O candidato, quando ele vem procurar pelas aulas do conservatório, nós oferecemos então esses 2 cursos para ele. A educação musical para o candidato que não tem conhecimento, que quer entrar para aprender a música desde o início. Mas nós oferecemos também o curso técnico profissionalizante, que é onde o candidato ele tem que se inscrever, passar por uma avaliação, por um teste, tanto teórico quanto prático. Então, o curso técnico ele é oferecido para candidatos que já têm conhecimento musical. Então, é muito importante deixar isso, esclarecer essa parte, e que o curso de educação musical, ele não é pré-requisito para fazer os cursos técnicos. O aluno, ele pode sim entrar no conservatório desde criança, passar por todos os anos da educação musical e depois dar continuidade no curso técnico. Mas ele pode também chegar direto, fazer essa classificação e entrar no curso técnico. É importante esclarecer que o conservatório ele desenvolve várias atividades artístico-musical durante o ano. Nós temos alguns projetos, né, já de vários anos, como as terças e as quintas, a terça maior e a quinta musical, que são atividades que acontecem todas as semanas. Elas acontecem às 20 e 30 horas, são abertas ao público, não é uma coisa fechada só para os alunos, é aberta a toda a comunidade e são atividades gratuitas também. Nós temos, além dessas atividades, a nossa Caipirarte, que é uma festa já de vários anos, que ela surgiu na época da reconstrução do nosso prédio e que a gente procura dar continuidade. Geralmente a gente agenda essa atividade no dia do folclore, então aconteceu esse ano no dia 21, 22 e 23 de agosto, também aberta à comunidade. E temos a nossa Semana de Arte e Música, que também já é uma tradição no conservatório de vários anos. Ela acontece geralmente na primeira semana de novembro. É uma oportunidade que a gente tem de trazer artistas de fora para fazer workshops, apresentações, e também são atividades abertas a toda a comunidade e gratuitas. A4, Camerun, Duo Fernandos, Entre Cordas, Le Bizarre, Orquestra de Violões, Vox Absurda, Grupo Teatro Experimental e Fanfarra são alguns dos grupos formados no conservatório. Alunos e professores sempre se destacaram em apresentações municipais, regionais, nacionais e internacionais. Podemos citar alguns nomes que por ali passaram: Inesita Barroso, o apresentador Miele, os professores André Lorieri, Antônio Lobo e tantos outros nomes que tornaram e possibilitam que o nome dessa escola seja conhecido pelo Brasil e pelo mundo. Eu queria dizer que foi um desafio muito grande essa coincidência de eu estar na direção do conservatório nesse evento, e eu estudei aqui, me formei aqui, depois estudei fora daqui também, mas nunca deixei de trabalhar aqui. Inclusive, na época que eu morei em São Paulo, eu vinha dar aula aqui no conservatório. E acho que eu cumpri a minha missão da melhor forma, mas com certeza porque eu tinha uma grande equipe e um grande apoio da comunidade e muito amor pela casa.